que bom, né? Respondi 10 questões que não gravou nada. Mulher de 24 anos, natural e procedente de São Paulo, refere quadro gripal há 2 dias, acompanhada de febre, medida de 38,3 a 12 horas, cefaleia ucraniana e a 2 horas náuseas e vômitos. Nega antecedentes mortos relevantes, chegou ao pronto-socorro em regular estado geral, consciente e orientada, temperatura 38,4, pulso 108, pressão arterial 120 por 72 e rigidez de nuca. Então aqui a gente já tem rigidez de nuca, cefaleia e náusea e vômito, né? Foi submetida à punção licórica, o exame do líquor, cujos resultados estão a seguir. Histologia geral, 210 células, 2 hemácias. Histologia específica, linfócitos 20%, né? Então a gente já sabe que é viral. Proteína um pouquinho elevada, glicose normal pro líquor, né? Acho que é normal. Lactato 12, glicemia capilar 92, né? Glicemia capilar normal. Custeira da prevalência é herpes, né? Encefalite herpética. Não é. Vamos lá, tem que aprender aqui. Meningite viral, meningocefalite herpética são quadros agudos. Clinicamente, meningite viral e bacteriana não são muito semelhantes. No entanto, a análise do líquor é essencial para o diagnóstico. A celularidade costuma ser menor que 500. Vamos lá. Aqui, ó, mas cuidado, né? A principal etiologia de meningite viral não é herpes, mas é enterovírus, ainda que a herpes seja clássica. Você falou para herpética um quadro agudo que deve ser suspeitada quando tiver alteração importante do comportamento do paciente com meningite não bacteriana. Frequentemente existe alteração no nível de consciência. As meningites geralmente são ausentes nos casos de encefalite exclusiva, mas podem estar presentes nas meningoencefalites. Convulsões, tal, análise do líquor, diagnóstico etiológico é através de PCR para herpes no líquor, embora seja possível a realização de cultura viral, pesquisa de antígeno específico e mesmo biópsia. Tipicamente, as alterações da imagem são em região temporal. Eu me lembro disso. O tratamento deve ser feito com aciclovir 14 a 21 dias, 700mg a 750mg. Quadro grave, mesmo com tratamento específico, tem alta mortalidade e enorme chance de complicações. Então aqui, né, de 9 questões eu acertei somente 2, mesmo há 3 anos, 2 anos e pouco. Já tendo estudado o tema, né, pra gente ver que é um tema que tem bastante detalhe e vou responder aqui que não para tudo, na verdade. Eu acho que faz mais sentido eu fazer assim para repetir mais rápido aqui as ideias de meningite para eu poder me aproximar mais da discussão e essa orientação do professor aqui eu quero assistir. Essa orientação aqui do professor. Eu queria conseguir fazer download aqui, mas não vai rolar, então eu vou abrir um segundo momento e fazer. E aí, pneumonia, né? Diagnóstico e etiologia. Conhecer os principais bichos, conhecer a importância de exames de imagem no diagnóstico e identificar os sinais e sintomas sugestivos de pneumonia bacteriana. Vamos lá, né? Pneumonia a gente estudou nesse ano, né? Estudou pelo cursinho. Vamos ver se a gente chega mais próximo aqui de acertar todas ou a maioria das questões. Homem de 47 anos vem apresentando há 48 horas febre, tosse produtiva com expectoração purulenta e dor subcostal à esquerda que piora com a inspiração. Informa que no início do quadro apresentou episódio de calafrio que não voltou a se repetir. Não é tabagista e nem etilista. Pressão arterial 150 por 80, frequência de pulso de 100, frequência respiratória 28. Então ele tem taquipneia, mas não tem perda do pulso, né? Não tem sepse. Temperatura 39,9, né? Temperatura alta, né? Mas a questão é de taxonomia aqui. Frente de crepitações respiratórias finas na base do hemitórax esquerdo, onde se observa aumento do frêmito. Sem outras alterações do exame físico, a radiografia de tórax evidencia opacidade com broncograma aéreo na base do hemitórax esquerdo. Trouxe o grande escarro realizado por amigo, que é técnico de laboratório, que evidencia menos de 10 células epiteliais e inúmeros leucócitos por campo.
Considerando-se o quadro clínico desse paciente, ao citar a alternativa que apresenta o agente que deverá estar predominando a coloração do GRAM. Aconteceu aqui de começar a pausa, né? Eu vou colocar mais um trabalho, depois eu pulo. Bastonetes gram-negativos, diplococos gram-positivos é o Streptococcus pneumoniae, né? Agora, e se for legionela? Se for legionela. Bom, é um quadro clássico, na verdade, né? Diplococos gram-positivos, né? Streptococcus pneumoniae. Quadro clássico aí. Quadro clássico. Aqui vai falar sobre as diferenças de flora, né? Entre as diferentes faixas etárias. Eu não quero ver isso aí por enquanto. Quero tentar responder com as coisas que eu sei já. Com relação à pneumonia adquirida na comunidade, é correto afirmar que é uma infecção do parênquima pulmonar. Os agentes etiológicos mais comuns são Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, Haemófilos e vírus. É isso aí. Tá correta. Então só pode ser essa ou essa. Decisão de internar o paciente deve ser baseada em critérios de gravidade, tais como idade, nível de consciência, né? O CUB-65, né? Então, ureia no sangue, consciência, né? É C-U-R-B, idade. Então o 2 também está correto, né? Então pode ser esse somente agora ou pode ser esse. Principal medida preventiva é vacinação para influenza e para o pneumococo. Então estão todas certas para mim aqui. Ah lá, a 3 está errada. Ah não li a 3. Pode ser agente etiológico nos pacientes com história de criação de pássaros. Não, é Chlamydia psittace, não li, perdi a questão por não ler. Aí é vacilo, hein? Aí é duro, né? Chlamydia psittace, né? Tô um pouco atordoado aqui. Chlamydia psittace, sim, pode ser o agente etiológico nos pacientes com história de criação de pássaros, né? Isso já respondi muita pergunta em relação a isso em várias ocasiões. E tem até no House. Em relação à pneumonia PAC, né, em pacientes adultos e imunocompetentes, pode-se dizer exceto. Radiografia de tórax constitui o método de imagem de escolha na abordagem inicial da PAC? Sim, pode-se dizer isso. Tracessografia é útil nos casos de derrames pleurais pequenos ou quando suspeita de loculação? Sim. Progressão radiológica após o início do tratamento pode ocorrer com qualquer etiologia e sempre é um bom indicativo de mudança no regime terapêutico, mesmo que esteja havendo melhora do quadro clínico. Acho que isso aqui está errado. Raio-x de tórax deve ser repetido após 6 semanas de sintomas em fumantes com mais de 50 anos, pelo risco de carcinoma brônquico e na persistência de sintomas ou achados anormais ao exame físico. Olha, isso aqui para mim não é nenhum absurdo. Pneumonias causadas por micoplasma comparadas a outros agentes etiológicos respondem mais rápido ao tratamento. Não tenho certeza disso aqui não. Mas isso aqui é sempre indicativo de mudança no regime terapêutico, né? Tem o termo sempre, que em questão é sempre perigoso. E eu vou mudar o regime terapêutico se eu tiver melhor no quadro clínico. É difícil dizer isso, né? Pode ocorrer piora da imagem nos primeiros dias de evolução, o que guiará a troca de antimicrobianos é a evolução clínica lá, é exatamente o contrário. Seguimos. Adolescente, 13 anos, sexo masculino, iniciou uma semana com febre baixa, coriza e obstrução nasal. Há 2 dias houve piora, com hiporexia, febre mais alta. Ao exame corado, hidratado, afebril, frequência respiratória 24, frequência cardíaca de 90, oximetria 96. Ausculta pulmonar, apresentação bronquial no terço médio e hemitórax direito. E aqui está uma lesão, né? Pneumonia lobar, lobo médio direito. A radiografia de tórax evidencia a seguinte imagem. A etiologia mais provável, quando está mais adequada, nesse caso são respectivamente 13 anos é estreptococo já. Iniciar a amoxicilina oral e agendar o retorno 48, 72 horas ou imediato se houver piora. Vírus influenza, eu acho que viral é mais comum, hein? Agora, tem indicação para internação esse menino?
Não tá nada atípico, né? O quadro é típico. Indicação para internação, frequência cardíaca é Kirby 65. Frequência respiratória 24, não indica. 65 não indica. Blood pressure não tem. Eu vou responder estreptococo. E é isso aí mesmo, né? Não pode duvidar disso aqui. Dependendo do local do tratamento indicado, nesse caso precisamos aplicar os scores. O paciente está ótimo. Tem apenas o pacote básico da pneumonia. O tratamento é ambulatorial. O que usar nesse caso? De acordo com as diretrizes, podemos usar um beta-lactâmico isolado com amox ou um macrolide como a azitromicina. O macrolide vai dar cobertura para o micoplasma, né? Também. Acho que o amox também, na verdade. Mais o raciocínio aqui básico, Mycobacterium tuberculosis, olha a ideia. Mais o raciocínio aqui nesse caso, não nesse caso, né? Eu tenho que ter em mente que as condições socioeconômicas do paciente, nesse caso, em todos os casos, são bastante relevantes, né? Então isso deve ser levado em consideração na hora que eu tomar a decisão de como é que a gente vai tratar ele, né? Meninas de 10 anos vêm à consulta por tosse improdutiva há uma semana. Está usando amoxicilina há 5 dias. Desde ontem a tosse ficou mais intensa, sendo acompanhada por febrículas isoladas, dores de garganta, cansaço e mialgia. Agora eu tô achando que é vírus. A sua radiografia de tórax mostra infiltrados grosseiros difusos em ambas bases pulmonares no lobo superior direito. Vamos lá. Infiltrados grosseiros e difusos. Não há consolidação, broncograma aéreo, derrame pleural. O agente etiológico mais comum aqui, nesse caso, vai ficar com quem? Né? Ascaris, não faz sentido. Estava usando amoxicilina há 5 dias. Eu acho que pós-tratamento, né, a secundária é sempre para o estafilococo. Só que o que está me chamando a atenção aqui... o que me chama mais atenção aqui bom, eu vou responder conforme que eu penso aqui, né? Pneumonia secundária, né? Então eu tive uma pneumonia, geralmente é viral, a primeira, e alguém vai lá e dá amoxicilina para ela. Na falha terapêutica, o agente mais comum é o pneumococo, é o estafilococo. Gostaria de ter mais certeza para responder isso aqui. E errei, né? Micoplasma. Vamos lá. Tosse não produtiva mais de uma semana associada a febre baixa, mialgia ou adenofagia é um quadro atípico mesmo. Além da ausência de resposta a MOX, leva a suspeita clínica de pneumonia atípica. Nesses casos, o agente etiológico mais frequente é o Mycoplasma pneumoniae. Na suspeita de pneumonia atípica e o uso de macrolídeos, a azitromicina, claritromicina ou eritromicina é uma opção terapêutica, e esses casos tendem a ser menos graves. Daí vem meu raciocínio, né? Se eu suspeito de estreptococo, eu suspeito de infecção estreptocócica, por que caralhos eu usaria... Bom, tem alguns porquês, né? Tem alguns porquês caralhos, mas... faz muito sentido usar macrolídeo para eu já cobrir o micoplasma, porque se for por ele, né? É lógico, né? A prova não vai me permitir raciocinar dessa maneira, mas na prática eu tenho que ter isso em mente. Até que alguém me prove o contrário. USP R1 2019, vamos lá, USP. Homem 40 anos de idade sem doenças prévias diagnosticadas com história de tosse produtiva há 4 dias. Tosse produtiva há 4 dias. Ontem começou o episódio de febre, calafrio, fraqueza, né? Então, quadro típico. Nega coriza, exame clínico, apresentar pressão arterial 148/90, frequência cardíaca de 90, frequência respiratória de 22, temperatura de 38 e índice de massa corpórea de 33. É obeso aqui, né? Ausculta pulmonar com redução discreta dos murmúrios vesiculares bilaterais. A cardíaca está normal, a radiografia é essa daqui. Vamos dar uma olhada na radiografia dele. Vamos dar uma olhada na radiografia dele. Então, não tem sinal de pneumotórax. Aqui, para mim, é uma broncopneumonia, né? O infiltrado tem o padrão de distribuição brônquica, né? Broncopneumonia.
Maravilha, né? Eu vi, antes de olhar para as alternativas, eu avaliando a radiografia, pensei em broncopneumonia e desci, tinha essa opção, né? E ficou bem legal de marcar aqui. Vamos ver o que ele está trazendo para mim na avaliação da imagem. Aqui, interessante esse conceito também. Estudo em duas incidências obrigatórias. No tórax é fundamental para analisar a área retrocardíaca. Isso é tão verdade que classicamente avaliamos o chamado sinal degradê da coluna torácica, né? E aqui eu tenho mesmo isso aqui na imagem, olha que bonito, né? Aqui a minha coluna ela tá mais radiopaca no início, né, na região superior, e na região inferior, como vai aumentando a quantidade de parênquima que eu tenho entre o raio e a placa, com a coluna no meio, ela vai ficando menos densa, né? E aqui embaixo a gente tem uma densidade um pouco maior. Mas esse padrão distributório aqui é de broncopneumonia, de fato. Seguimos. Última questão, é isso? Pulei uma? Ah não, tá certo. Homem de 25, mulher de 25 anos, previamente rígida, apresenta quadro de febre, AGT38, tosse sem expectoração, dispneia há 2 semanas. Foi tratada com amoxiclavulanato sem melhoras. Os filhos tiveram um quadro semelhante, de menor intensidade. Uma possível complicação na evolução dessa paciente meningite bacteriana é uma possível complicação. Pneumotórax espontâneo acho mais difícil. E não era isso. Pneumonia por micoplasma de novo, né? Tratei, não consegue raciocinar, velho. Tratou com amoxiclavulanato e continua, faz outro raciocínio, né? Outro caminho. Pneumonias adquiridas na comunidade causadas por S. aureus em adultos idosos geralmente ocorrem como complicação de algum exame invasivo, pneumonias adquiridas na comunidade causada por Staphylococcus aureus em adultos geralmente ocorrem infecção de Partimônia individual acamada por longo tempo na sequência de uma infecção por influenza. Isso aqui é comum. Sequência de uma infecção por influenza. Pneumonia, errei algumas, acertei outras, né? Eu acho que o meu grande problema aqui com a pneumonia é entender o caminho da pneumonia atípica, né? Entender o caminho da pneumonia atípica que eu tentei tratar com penicilina, não funcionou, é micoplasma. Tem que poder fazer esse raciocínio mais fácil, mais rápido, né? Trocar um antibiótico por azitromicina, né? Por um macrolídeo. Conhece os principais micro-organismos? Isso aqui eu acho que eu vou responder que não. E aí o restante sim, né? E agora eu vou assistir aqui o vídeo da meningite, né? Quero entender um pouco mais sobre a meningite, para depois poder seguir meu estudo aqui. Hoje a gente vai seguir o estudo com a finalização das ideias de sepsis choque. E eu vou abraçar aqui uma ideia nova em ginecologia obstetrícia depois disso. Inclusive à tarde eu tenho aula de ginecologia obstetrícia.